Olá, turma do sétimo ano. Boa tarde, aqui é o professor Renato. Hoje nós teremos mais uma aula de matemática, um assunto bem leve, um assunto fácil, mas que é importante para nós entendermos e futuramente conseguirmos entender também as aulas posteriores com temas diferentes. Então, nós vamos falar hoje sobre a ideia de números inteiros. Iniciaremos hoje um novo capítulo e abordaremos as páginas 32 até a 34 do livro didático com o conteúdo e faremos um exercício da página 35. Então espero que todos estejam bem, que todos possam estar atentos, certo, à videoaula, ao conteúdo, para que o conteúdo seja aprendido a 100%, certo? Mas antes disso, nós iremos também aqui passar a correção da atividade passada. Falamos numa aula revisional sobre MDC e MMC e foram passadas duas questões de número 7 e 6 e 7, com alguns itens, certo? A maioria das pessoas, dos alunos que responderam, eu pude observar que responderam corretamente, que conseguiram responder, certo? Algumas pessoas erraram, mas com esta correção acredito que vão entender, vão aí sanar as dúvidas, certo? Na correção eu postei as respostas, até mesmo para a gente otimizar o tempo, tá bom? Para não atrapalhar a aula de hoje. Então eu postei as respostas, questão 6 e 7. Questão 6 era de MDC, então assim, se a questão é de MDC, se você for responder como MMC, o resultado com certeza dará outro, dará errado. E se a questão é de MMC, se você responder como MDC, a resposta também estará errada. Então, essas questões de MMC e MDC é muito importante você entender se a questão ela está pedindo MMC ou MDC. Por mais que o cálculo esteja correto, mas se a questão estiver pedindo um e você responder o outro, o resultado estará errado. Então, está aí as respostas, pessoal, do item A até o E na sexta questão e do item A até o C na sétima questão, tá bom? Corrijam, revejam a resposta da atividade passada. Se você respondeu algum item e estiver errado, façam a correção, tá bom? E vamos lá, pessoal, para o nosso tema, certo? De hoje, a ideia dos números inteiros. E aqui um questionamento: existem números que vêm antes do zero? E aí, turma? Existem números que vêm antes do zero? Geralmente nós falamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas às vezes nós esquecemos de abordar os números que vêm antes do zero. Mas que números são esses que vêm antes do zero? São justamente, certo, os números inteiros negativos, que fazem parte do conjunto dos números inteiros, certo? Que não fazem parte dos números naturais, mas que fazem parte do conjunto dos números inteiros. Nós vamos aqui para a explicação. O conjunto dos números inteiros é a união dos números naturais com os números negativos. Olha só, pessoal, como é de fácil entendimento. O conjunto dos números inteiros é a união dos números naturais com os números negativos. Interessante que vocês já conhecem os números naturais. Eu já expliquei isso em algumas aulas. Os números naturais são aqueles que iniciam a partir do zero. Eu tenho o 0, tenho o 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6 e infinito, porque os números eles não acabam, certo? Porém, nós temos os números negativos e eu até também já expliquei para vocês em aulas passadas que os números inteiros eles não podem ser considerados, os números negativos não podem ser considerados como números naturais, certo? Não podem ser considerados como números naturais. Os números naturais compreendem do 0
em diante, mas sendo eles positivos. Números negativos não são considerados números naturais. Se o número for negativo, ele é considerado como número inteiro. Número inteiro negativo, certo, turma? Então aqui nós temos o conjunto dos números inteiros. Se vocês observarem, eu tenho aqui o conjunto, certo? Os 3 pontinhos, tanto do lado esquerdo, que é o lado negativo, como do lado direito, representam a infinidade, certo? Eles são infinitos, tanto os positivos como os negativos. Vamos adiante. Então aqui nós podemos compreender um pouco também mais um pouco sobre essa relação de números inteiros e números naturais e números inteiros negativos e inteiros positivos. Existe um marco, certo? Existe um ponto inicial quando nós falamos sobre inteiros negativos e inteiro positivo. Esse marco é o zero. Então o zero ele vai aparecer para a gente como o marco, como a origem. Essa origem do lado, certo? De um lado vai estar os números positivos e de outro lado vai estar os números negativos, certo? Então a origem dessa reta numérica, a origem, o meio é representado pelo zero. Aí aqui nós vemos na imagem do lado esquerdo, do meu lado esquerdo vai estar os inteiros negativos e do lado direito vai estar, certo, os positivos. Noção de número inteiro. Os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos, certo? Então assim, pessoal, o conjunto de números naturais, que é representado pela letra N, só compreende os números do zero ao positivo, certo? Os números positivos. O conjunto de números inteiros, representado pela letra Z, ela vai compreender, estão dentro desse conjunto, os números negativos, os zeros e os positivos, tá certo? Então assim, os números positivos, além de ser considerado números naturais, eles também são considerados números inteiros. Já os números negativos, eles só são apenas considerados números do conjunto inteiro. Eles não são números naturais. Números naturais somente os positivos, os números positivos. Chamamos os números negativos a todos os que estão abaixo do zero. Os números negativos escrevem-se com o símbolo menos, sinalzinho de menos, certo? Nós usamos esse sinal de menos para, além desse sinal que nós usamos nas operações matemáticas, contas de subtração, de menos, né, como alguns falam, como a gente é acostumado a falar, nós usamos também esse sinal para descrever os números negativos, certo? Sinalzinho de menos. Quando o número é negativo, geralmente nós colocamos o negativo, sinal de menos. Quando é positivo, geralmente você pode colocar o não, certo? Mas se você vê o número só sem sinal, deduz que aquele número ele é positivo. A representação e comparação de números inteiros. Vamos observar a reta numérica. Aqui nós temos uma reta numérica, temos o 0, 1, 2 e 3 positivo. Temos essa continuidade dessa reta, mas a gente não deixou marcado. E nós temos também os números inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aí nós temos algum questionamento. Quem é maior, 2 ou 3? Pronto. Qual é o valor numérico maior? Valor numérico maior. O 2 ou o 3? Com certeza é o 2, o 3, ou melhor. O 3 ele tem um valor numérico maior, certo? Ele é maior do que o 2, o 4 é maior do que o 3 e assim em diante.
Vamos para o item B. Quem é maior, menos 2 ou menos 3? Ó, pessoal, aqui já é um pouco diferente. Nós estamos falando de números negativos. Então, à medida que você vai se afastando do ponto de origem, aqui nós temos o ponto de origem que é o zero. À medida que for afastando, o valor numérico vai ser menor. Num positivo, à medida que for afastando do ponto de origem, do zero, o valor numérico vai ser maior. Por exemplo, o 10 está mais afastado do zero do que o 5? Tá. É 10 casas decimais afastado do zero. Então, o valor do 10 ele é maior do que 5. 10 é maior do que 5. Já o lado negativo é diferente. À medida que o número negativo for afastado do ponto de origem, o valor numérico dele vai ser menor. Aí a pergunta é essa: quem é maior, menos 2 ou menos 3? Quem é que está mais perto do ponto de origem? É o menos 3 ou menos 2? É o menos 2. Então, o valor numérico do menos 2 é maior do que o 5, certo? Quem é maior? Menos 4 ou menos 1? Olha, menos 4 ou menos 1? Não somente porque o 1 está mais próximo do ponto de origem, mas eu vou deixar aqui uma dica para vocês. Que dica é essa? Todo número negativo, ele sempre vai ser menor do que o zero e do que os números positivos. Então, todo número negativo, o valor dele numérico vai ser sempre menor. Então, quem é maior, menos 4 ou 1? O 1 é maior do que menos 4, porque o menos 4 é negativo e o 1 está positivo, tá bom? Aqui nós adentramos na página do livro didático, tá bom? Os que estão com o livro didático podem acompanhar, certo? Essa página, tá bom? E aqui nós temos uma tabela. Essa tabela é bem importante porque vai mostrar na prática como é que ocorre essa interpretação de números inteiros e positivos. Aqui nós temos uma classificação, os meninos aí, as meninas que gostam também de futebol, vão entender bastante, certo isso? E aqui nós temos essa tabela. O que é que essa tabela representa? Na parte de cima nós temos a classificação, aqui nós temos os times, aqui nós temos os pontos, aqui nós temos os gols marcados, gols sofridos e aqui nós temos o saldo de gol. Nós vamos nos atentar justamente a esse saldo de gol aqui, que é a parte que eu considero mais importante para nós falarmos sobre o nosso conteúdo, que é números inteiros, abordando os positivos e negativos. Pronto, a questão, o gráfico, ela mostra, tabelinha, mostra que Internacional ele tem um saldo de gol de 18, certo? Ou seja, tirando a parte de gol marcado menos a parte de gol sofrido, ele ainda tem um saldo de gol de 18, mais 18, certo? Ele fez 18 gols a mais do que ele sofreu, tá bom? Aí vamos para o Fluminense. Fluminense, certo? Aqui embaixo, na nona posição, diz que ele tem 31 pontos, que ele marcou 23 gols, mas que ele sofreu 27 gols, certo? Ele marcou 23 e sofreu 27. Quando ele marca um gol, é algo positivo, não é? Ou seja, é mais 23. Porém, quando ele sofre um gol sofrido, foi um gol que ele sofreu, é algo negativo. Então, se ele marcou 23 e sofreu 27, então ele sofreu mais gol do que ele fez. A diferença dá igual a 4. E como nós estamos falando de algo negativo, se ele sofreu mais gol do que ele fez, então nós vamos representar isso negativamente.
Então eu não posso colocar um saldo positivo de mais 4 nele. Por quê? Porque ele pegou mais gol do que ele fez. Ele pegou 4 gols a mais do que ele fez. Porém, isso é representado negativamente. Aí eu coloco o sinalzinho, menos 4. Então você vai ver aqui que alguns casos aqui de times vai ter registrado mais 4, menos 4, menos 5, menos 10. Essa é a diferença de saldo de gol. Quando ele sofre mais gol do que ele fez, essa conta vai ser uma conta negativa. Quando ele faz mais gol do que ele sofreu, por exemplo, ele fez 20 gols. O Flamengo fez 20 gols e sofreu 10 gols. Então está positivo. O saldo de gol deles é de 10, mais 10. O Flamengo fez 20 gols, mas sofreu 30 gols. Se você for fazer a conta, a diferença dá de 10. Então ele levou 10 gols a mais. Porém, eu represento isso negativamente. Por quê? Porque os gols que ele sofreu são mais do que o que ele fez. Então é menos 10, certo? Nós vamos aqui para a próxima página do livro didático. Aqui nós temos também um assunto também que é muito usado, quando nós falamos da questão da temperatura, certo? Existem lugares muito frios. Nós vivemos em uma região mais ensolarada, mais quente, nordeste, né, do país. Então, as nossas temperaturas são um pouco mais quentes. Porém, existem lugares que são frios, que são bastante frios. E aí o aparelho usado para medir as temperaturas é chamado de termômetro. Esse termômetro vai medir a temperatura ambiente. Existem termômetros que são usados para medir a temperatura corporal, temperatura da água e etc. E num termômetro, pessoal, geralmente nesses lugares que são frios, geralmente as temperaturas elas são negativas. Vocês lembram que eu falei que o marco é o zero? O marco é o zero, então o zero é a origem. Existem lugares que ficam menos 1 grau, a gente chama abaixo de zero, 1 grau abaixo de zero, 2 graus. Existem lugares que ficam a 10 graus abaixo de zero. Existem até regiões aqui no Brasil que são regiões bem frias, certo? São regiões mais frias do que a nossa região e que mais ou menos se aproxima aí dessas temperaturas, 4 graus, 3 graus. Se eu não me engano, até já existem municípios que já teve uma temperatura negativa abaixo de zero. Mas é bem mais difícil, porque o Brasil é um país de clima tropical. Porém, tem países aí, lugares que as pessoas são acostumadas a ter uma temperatura negativa, de 5 graus abaixo de zero, de 2 graus, 3 graus, e às vezes temperatura até mais extrema, certo? Então, o termômetro ele registra bem isso, essa questão de positivo e negativo. Quando está acima do zero, representa essa temperatura acima de zero é representada positivamente pelo mais. 30 graus acima de zero é 30 graus positivos. Quando a temperatura é representada abaixo de zero, é representada de forma negativa, certo? Representado de forma negativa. Então, lembre-se, existe uma coisa muito interessante, pessoal. Quando nós registramos essa temperatura e outras questões também. Lembre-se do sinal, tá bom? Lembre-se do sinal. As temperaturas negativas, é obrigatório colocar o sinal. Senão as pessoas não vão saber se ali as pessoas vão entender como positivo. Porque geralmente os números positivos nem todos vêm com sinal de mais. Mas a ausência do sinal, o fato de não ter um sinal, representa que aquele número ele é positivo. Porém,
Os números negativos eu não tenho essa opção de não colocar o sinal. Então é meu dever colocar o sinal, certo? Se a temperatura está 10 graus abaixo de zero, eu tenho que colocar menos 10 graus, certo? Menos 10 graus. Se o time tem um saldo de gol negativo, ele pegou 5 gols a mais, eu tenho que colocar menos 5 gols. Se a conta, por exemplo, está com dívida de R$ 10, eu tenho que colocar menos R$ 10. Então, os números negativos, eles têm que vir com o sinal de menos. Diferente dos positivos. Nem sempre os números positivos vão estar acompanhados de sinal. Mas você vai saber que é positivo pelo fato de não ter sinal nenhum, tá bom? Então, aqui vamos para a próxima. Aqui nós temos também essa representação aqui de altitude e de profundidade. A altitude, pessoal, é a altura, certo? Geralmente o marco que nós usamos para medir a altura ou a profundidade é o mar, tá bom? Eu digo assim, determinada cidade está a 200 metros acima do nível do mar. Quer dizer que a partir do nível do mar, aquela cidade está alta, com uma diferença de 200 metros. Se eu digo assim, determinada cidade está a 50 metros abaixo do nível do mar. Então o nível do mar aqui é representado como se fosse, por exemplo, zero. O mar, para medir a altura e profundidade, é como se fosse o zero. Então, o que está acima do nível do mar é representado positivamente e o que está abaixo, certo, do nível do mar é representado negativamente. Outro exemplo bastante importante aqui, trazido pelo livro didático, é a questão da data, certo? Eu vou até circular aqui para vocês. Esse aqui, pessoal, ó. Aqui nós temos uma representação em reta numérica da data. E o marco zero aí, no caso, é o nascimento de Cristo. Isso nos calendários cristãos. Existem aí calendários, por exemplo, a China, ela tem um calendário próprio, calendário chinês, o ano lá é diferente, as datas são diferentes, certo? Apesar deles também usarem o calendário cristão. No calendário cristão, o ano zero foi o nascimento de Cristo. Tudo que vem antes do nascimento de Cristo, nós dizemos que é menos, por exemplo, vamos falar, Alexandre o Grande nasceu, vou dar um exemplo, eu não sei a data de nascimento dele, mas ele nasceu, por exemplo, 200 anos antes de Cristo. Aí eu represento negativamente, 200 anos antes de Cristo, menos 200 anos, menos 200 AC, que é o A quer dizer antes e o C quer dizer Cristo. Então, aqui a questão do calendário cristão é interessante porque é como se fosse também um termômetro, certo? Da mesma espécie do termômetro. Ela vai medir as datas, é um calendário através de reta numérica. E nós temos o que vem antes do zero é negativo e o que vem depois do zero é positivo. Lembre-se disso. Vem antes do zero, negativo. Nasceu 50 anos antes de Cristo, eu boto menos 50 AC, menos 50 antes de Cristo. Nasceu 200 anos depois de Cristo, eu coloco mais 200 ou só 200, certo? DC, que é depois de Cristo, tá bom? Então, geralmente, pessoal, as retas numéricas sempre vão fazer isso, essa diferenciação. Vem antes do marco zero, é representado negativamente, e vem depois, é representado positivamente. E aqui nós vamos chegando ao final, certo? Aqui só um lembrete, né? Diz que zero é maior que qualquer número negativo, é aquilo que eu falei no decorrer da aula, certo? E qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Lembrando que todo número negativo ele sempre vai ser menor do que qualquer número positivo e todo número
positivo vai ser sempre maior do que os números negativos. Professor, quer dizer que por exemplo, o menos 500 ele é menor do que o mais 1? Com certeza. O menos 500 é menor do que o mais 1. Ok? Todo número positivo ele é maior do que todos os negativos. O menos 500 é maior ou menor do que menos 1? Qual é a resposta? Eu disse aqui no decorrer da aula, pessoal, que no caso dos números negativos, lembre-se, só no caso dos números negativos, quanto mais perto aquele número estiver perto do zero, quanto mais perto do zero, o valor numérico dele vai ser maior, ou seja, menos 500 ele é menor do que menos 1. O menos 1 ele está ao lado do zero, já o menos 500 não, já está um pouco mais distante. Então, nos números negativos, quanto maior estiver mais perto estiver do zero, o valor numérico dele vai ser maior, diferentemente dos números positivos. Os números positivos é o oposto. Quanto mais longe estiver do marco zero, da origem, o valor numérico dele vai ser maior. Por exemplo, o 10. 10 é maior do que 3? O 10 ele está mais afastado, então o valor dele numérico é maior. Então, turma, nossa aula chega ao fim, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. É um conteúdo bem simples. Vocês também têm o livro didático, certo? Tem um livro didático também para acompanharem com mais calma. Podem rever o vídeo quantas vezes vocês quiserem. E também qualquer dúvida, ou vocês podem falar comigo, ou então quiserem ouvir explicações diferentes, vocês podem colocar aí no YouTube ou no Google a ideia de números inteiros. Vai aparecer muitos vídeos também, muitas explicações que vocês podem estar aí agregando ao que eu expliquei aqui e compreender o conteúdo de uma forma também mais ampla, certo? Então, turma, desejo uma boa tarde, esperarei aqui o retorno das atividades e que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.